Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula dessa formação teológica. Nós estamos na aula 115, glória a Deus. Aula de número 115, e o título dessa aula é O Papel do Marido e da Esposa na Bíblia. Você está pronto para aprender mais? Seu caderno está aí? Sua Bíblia está do seu lado? Então vamos para mais uma aula. Vamos aprender muito sobre esse módulo 10, que é um módulo riquíssimo e que fala sobre a família no plano de Deus. Nesta aula, nós vamos aprender e nós vamos abordar os papéis do marido e da esposa segundo a Bíblia. Nós vamos destacar a beleza da parceria no casamento e vai ser tudo com base nas Escrituras. Nós vamos ver a liderança servidora, a submissão respeitosa e a vivência do amor de Cristo no lar, ou seja, a presença do Senhor no lar, junto com a esposa e com o marido. A primeira coisa que eu quero trazer para vocês é sobre os papéis de cada um dentro do lar, o papel do marido e o papel da esposa. A liderança em amor e submissão é um assunto que parece fora de moda, do ponto de vista secular, do ponto de vista do mundo. Parece algo retrógrado, antigo. Mas o humanismo que está presente no mundo, ele prega e ele defende com unhas e dentes essa visão que está fora de padrão. É antigo. O culto ao ego, que busca sempre a própria satisfação, não importando os meios para alcançá-la, retrata o abandono do amor dentro do lar, do amor ao próximo. A filosofia humanista, ela aplicada ao casamento, faz com que o marido e a esposa trilhem caminhos opostos e marcados pelo egoísmo. A chamada guerra do sexo é estabelecida. Ideias separatistas dominam a atmosfera do casamento. O homem se ausenta de suas responsabilidades no contexto familiar. A mulher, por sua vez, se encarrega de provar ao homem que não depende e nem precisa dele. A Bíblia apresenta o homem e mulher como iguais em valor diante de Deus, mas distintos em suas funções dentro da estrutura familiar, distintos em papéis. Essa diferença não é hierárquica, mas funcional e complementar. Olha o que diz em Efésios 5, verso 21 ao verso 25. Vou pegar só um trecho aqui dessa passagem. Anota aí, Efésios 5, verso 21 ao 25. Vou pegar um trecho. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Mulheres, sujeitem-se a seus maridos como ao Senhor. Maridos, amem suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. A beleza da relação conjugal, meus irmãos, está na harmonia entre liderança amorosa e submissão voluntária. Nós vamos entender o que é submissão. Essa ordem foi dada por Deus antes da queda, como parte do seu bom senso, meus irmãos, do seu bom plano para o lar, bom plano para a família. Para o homem, 3 coisas devem marcar o seu perfil de autoridade no lar. Guarda isso, somente se você é homem que está me acompanhando essa formação teológica. Quais são essas 3 coisas? Amor, temor do Senhor e obediência a Deus. Vamos repetir? Repita aí comigo. Amor, temor do Senhor e obediência a Deus. Para a mulher, 3 palavras básicas. Vamos lá, minhas irmãs? Fala comigo, repete comigo. Auxílio, sabedoria e submissão. Para os dois, para o homem e para a mulher, tem uma palavra em comum. A palavra é servir. A disposição para servir um ao outro é o que promove o acordo no casamento, levando a uma harmoniosa liderança e submissão. O marido, inspirando-se na autoridade maior que é Jesus, deve desenvolver a prontidão para servir, pois a autoridade mais respeitada é aquela que descobre os segredos de servir a seus comandados. A esposa também deve ter um coração disposto a servir ao marido, honrando assim o próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. Agora, vamos ver aqui o papel do marido de forma mais específica.
O homem, como eu disse, ele tem negligenciado cada vez mais o seu papel dentro do lar. Muitas vezes faz com que haja uma sobrecarga sobre a mulher, ao transferir para ela grande parte de suas responsabilidades. Como consequência dessas atitudes, percebemos inversões de papéis. Você já percebeu isso na vida de algumas famílias, talvez até dentro da sua própria família? Então, ó, com a inversão dos papéis, em que homens exercem um papel secundário dentro do lar, devido ao excesso de atividade de suas esposas. Tem homem que não sabe decidir sobre certas coisas. Tem decisões que têm que ser tomadas em família e o homem tem que dar direção. Muitas vezes o homem se encontra num caminho de dúvida, não sabe se posicionar, não sabe dar uma direção. Homem, eu e você, nós temos que nos posicionar e dar a direção, dar o comando. E se a gente errar, a gente tem que assumir as consequências do erro. Aí, o nosso pastor Walter, de uma forma muito sábia, ele tem dito: homem, se você não ouve a Deus, né, ouve a sua esposa. Então, homem, tenha um bom senso de ouvir a esposa, ouvir a opinião dela, ouvir a opinião em família, para tomar uma direção. Mas é você, homem, que toma a direção. É você que tem que tomar a direção. Amém? Espero que sim. Espero que você esteja dizendo amém aí junto comigo. Sabemos que muitos jovens cristãos não conhecem o papel do homem no casamento devido ao referencial que possuem, embora muitos sejam filhos de pais crentes. Infelizmente, meus irmãos, tem gente do reino de Deus que passa por isso. É claro, né, que o referencial, talvez até desses pais crentes no passado, não foi um bom referencial para que eles se mantivessem um modelo e assim pudesse passar para os seus filhos. Deixa eu trazer um apontamento dentro da Bíblia. Um exemplo negativo de liderança no lar. Você sabe quem é? Você consegue perceber dentro da Bíblia um exemplo de liderança negativa do homem? Se você falou do rei Acabe, você acertou. O rei Acabe, cuja a relação com Jezabel ilustra os perigos de uma liderança fraca, passiva, espiritualmente negligente, ele submissa à esposa, à mulher. Você vai ver isso em 1 Reis, lá no capítulo 21, onde nós vemos Acabe cedendo a sua autoridade e responsabilidade ao permitir Jezabel, né, manipular situações, cometer injustiças, conduzir Israel à idolatria. Acabe não apenas se omitiu como líder espiritual, mas também se submeteu aos caprichos de uma esposa dominadora, abrindo espaço para desvio de toda a nação. A história de Acabe nos serve como um exemplo e ela nos adverte sobre os perigos da ausência de uma liderança piedosa no casamento. Quando o marido falha em exercer sua função como servo, líder, segundo o modelo de Cristo, a desordem espiritual se instala, afetando toda a estrutura familiar e social. Olha o que diz 1 Timóteo 5, no verso 8. Porém, aquele que não cuida dos seus parentes, especialmente os da sua própria casa, negou a fé e é pior do que os que não creem. Olha que forte isso. Então, portanto, sabendo e aplicando os padrões bíblicos a respeito do relacionamento conjugal, a família será bem-sucedida. O marido que leva Deus a sério pergunta, olha a pergunta que eu e você, meu irmão, devemos fazer. Senhor, como eu posso ser o marido que tu queres que eu seja? Uma boa pergunta, né? Para eu e você fazermos a Deus. Agora, e para nossas irmãs, as esposas, que amam o Senhor verdadeiramente? Irmãs, essa pergunta ao Senhor ela é bem interessante ser feita. Senhor, como eu posso cumprir o meu papel de esposa de acordo com tua vontade? E aí depois você pode conferir, Deus já te deu a resposta, tá, meu irmão? Deus te deu a resposta, minha irmã. Confira. Efésios 5,
do verso 22 ao 29. Anota aí para você conferir depois que terminar essa aula. Então, dá um pause nessa aula e confira. A resposta está lá. E aí, lido Efésios 5, verso 22 ao 30, você vai entender que a liderança do marido é descrita nas Escrituras como sacrificial, responsável e amorosa. Vamos dizer juntos? A liderança do marido é descrita nas Escrituras como sacrificial, responsável e amorosa. Isso! Ele é chamado a liderar não com autoritarismo, mas com coração de servo. Viu, meu irmão? Você lidera ao seu lar, a sua família, com coração de servo, à semelhança de Cristo. 1 Coríntios, Paulo fala em 1 Coríntios 11, no verso 3, da seguinte forma: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem o cabeça de toda mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Mas quero que entenda que Cristo tem autoridade sobre todo o marido, que o marido tem autoridade sobre a esposa e que Deus tem autoridade sobre Cristo. 1 Coríntios 11, verso 3, agora na nova tradução da linguagem de hoje. Eu li em duas traduções. Na sua soberania e sabedoria, Deus escolheu o homem para ser líder. A palavra cabeça, nesse verso de 1 Coríntios 11, verso 3, significa degrau, ordem, classe, posição, autoridade. Quando Paulo se refere ao homem como cabeça da mulher, ele não está dizendo que o homem é superior à mulher, guarda isso. Mas ele está se referindo à função dele. A função dele. Função de autoridade. Agora, quais são os princípios básicos para uma liderança bem-sucedida no lar? Quero trazer 3 pontos importantes. O primeiro é, viu, homem? Deixar que Cristo seja o cabeça. Como 1 Coríntios 11, verso 3. Entretanto, saibais ser Cristo o cabeça de todo homem. O marido deve investir na vida devocional diária, através da leitura da Bíblia e da oração. Somente assim poderá aprender qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para o seu lar. Qual que é o segundo ponto que eu quero trazer de princípio básico para a liderança saudável dentro da casa, dentro do lar? Permitir que o Senhor edifique o seu lar. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salmo 127, verso 1. Meu irmão, você tem que deixar Deus agir. Você tem que conhecer a vontade de Deus, deixar Ele agir, Ele mudar as coisas de lugar se for necessário, tirar certas coisas, inclusive mudar até mesmo de mesa. Talvez a sua família está sentando numa mesa que não convém mais permanecer nela. Tem que ir para um novo tempo, uma nova mesa, com novas pessoas. Talvez tem pessoas aí que estão atrapalhando o seu casamento. É hora de mudar de mesa. Quando o Senhor está presente, né? Quando você permite o Senhor edificar o lar, e quando Ele está presente, edificando o lar, tudo fica mais fácil. Porque tanto o marido quanto a esposa estarão andando no temor do Senhor. E isso é precioso aos olhos de Deus. A paz do Senhor, que excede todo entendimento, estará fluindo nessa casa. E isso é algo perceptível. Já entrou em um lar, em uma casa, e você fala, nossa, mas que ambiente gostoso, dá vontade de ficar aqui. Possivelmente é um ambiente onde o Senhor está presente. E é esse ambiente que tem que estar no seu lar, na sua casa. As pessoas têm que entrar no seu lar, na sua casa, e sentir a paz do Senhor, a presença dEle. E ela tem que mencionar isso. Nossa, que vontade de ficar aqui, de não ir embora. E o terceiro ponto, tratar a esposa com dignidade, atentando para as carências emocionais dela. Olha o que diz 1 Pedro, capítulo 3, no verso 7. Olha aí, é para mim e para você, meu irmão. Marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil,
tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. No campo das emoções, a mulher é bem diferente do homem. O homem age com razão, a mulher com o coração. Esse amor, ele é ativo, ele é prático, ele é constante. E isso implica cuidar, proteger, prover, ouvir e guiar a esposa espiritualmente com humildade. Agora entenda, liderar não é dominar, é servir. Liderar não é dominar, é servir. Quer um exemplo prático? Um marido que ora com a esposa, que se sacrifica por ela no cotidiano, que a ouve e a valoriza, está refletindo o caráter de Cristo dentro do lar. Quando eu chego em casa, depois que eu guardo minhas coisas de trabalho e sento ali na sala ou na cozinha para fazer um lanche, a esposa chega e ela começa a contar aquilo que ela vivenciou durante o dia, situações, né, que ela percebeu, algo que precisa fazer, e ela traz isso, e isso promove um diálogo, promove uma conversa, e a gente procura ouvir, até mesmo nas suas aflições, dúvidas, coisas que as mulheres têm. Meu irmão, esteja pronto para ouvir a sua esposa. Esteja pronto para ouvi-la e para dar a direção que ela precisa. Ela precisa ter segurança, sabendo que você está ali, ó, e não é segurando um celular, é ouvindo, é olhando para ela, é dando atenção. Algo que a minha esposa fala muito. Eu quero e preciso de tempo de qualidade. E isso, deixa eu apresentar um livro aqui para você. Eu trouxe alguns livros que ao longo dessa formação, desse módulo, eu vou apresentar. Um deles é do Gary Chapman, As 5 Linguagens do Amor. Vou pedir aqui para o Maílson focar. As 5 Linguagens do Amor. Se você ainda não leu esse livro, você precisa ler e descobrir qual é a linguagem de amor do seu cônjuge. Do seu cônjuge. Amém? Deixa eu te dar um aviso aqui, aproveitar. Você que é o nosso membro apoiador, você vai receber o material dessa aula. E lá no final do material tem a nossa bibliografia, a bibliografia utilizada neste módulo 10 sobre família. Amém? Tudo certinho, meus irmãos? Continua me amando? Homens. Pois é. Mas agora eu vou falar para as mulheres, o papel da esposa. A submissão bíblica não é um sinônimo de passividade ou inferioridade. Ela é uma parceria respeitosa e cheia de dignidade, baseada na confiança e no propósito de Deus. Muitas mulheres rejeitam a palavra submissão, mas isso ocorre pela falta de entendimento correto a respeito dessa submissão. Uma vez que, na maioria das vezes, tem sido usada em sentido negativo, pejorativo, numa tentativa de diminuir a importância e a participação das mulheres no lar, na família. Mas, na verdade, o que é uma submissão? Submissão é se render em obediência, inteligência e humildade a uma autoridade delegada por Deus, à figura do marido, como forma de organização e direcionamento. A palavra submissão, presta atenção nisso, minhas irmãs, a palavra submissão é formada de 2 palavras, sub, um prefixo, que significa debaixo de, e missão, que significa vocação, profissão. É certo que ao marido foi dada uma missão. Aí você vai entender o sentido de submissão. Ao marido foi dada uma missão, como líder familiar, de levar a sua família a Cristo. E a esposa está sob a missão do marido. Aí que está a chave para o entendimento de submissão. A esposa está sob a missão do marido, ela está debaixo da mesma missão, ela tem o mesmo direcionamento, exercendo o seu papel de ajudadora idônea, auxiliadora fiel.
a responsabilidade principal, como já foi dito, é do marido. Ele assume. E a esposa é quem o auxilia, quem que o direciona, o ajuda a corresponder a essa responsabilidade dada por Deus. Ser submissa à liderança do marido não deve trazer peso à esposa, e sim conforto, proteção, segurança. Uma vez que, apesar de dizer que a esposa deve se submeter ao marido, a palavra de Deus também diz que o marido deve amar a esposa como Jesus amou a igreja. Viu, meu irmão? Ame a sua esposa, a ponto até de entregar a sua vida por ela. Olha o que diz Provérbios 12, no verso 4. Nossa, o livro de Provérbios é muito rico a esse respeito. A mulher exemplar é coroa do seu marido. Olha que lindo, olha que lindo. Olha Provérbios 31, verso 10. Isso também é lindo. Mulher virtuosa, quem achará? É muito mais valiosa que os rubis. A esposa tem uma influência espiritual profunda no lar. Suas palavras, orações e exemplo modelam o coração da casa. A submissão nesse contexto é um gesto de fé e força interior, de resiliência. Minhas irmãs, olha o que Gênesis 2, verso 18 diz. Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Daí dá para a gente concluir que o Criador dotou a mulher de uma capacidade e valor para estar ao lado do homem. Ao lado, auxiliando-o na missão de representar ou revelar a imagem de Deus. Deixa eu fazer um parênteses aqui para os homens que estão assistindo essa formação, que inclusive vão ensinar a outros homens. Irmão, não é 5 passos à frente da sua esposa, não, tá? Nem atrás dela. É do lado, do lado. A mulher caminha do seu lado. Você, quando vai ao shopping, ou passeia com ela, ou vai à igreja, à casa do Senhor, ela está do seu lado. Vocês estão entrando juntos, estão de braços dados, estão pegando na mão, estão chegando juntos. Não é igual na China, que o homem vai à frente e a mulher 5 passos atrás, com uma submissão dominadora. Não, não é nesse sentido. Tem que caminhar juntos. Amém, meus irmãos? Se não faça isso, se ainda não faz isso, comece a fazer. Você vai ver como ela vai sorrir para você. Então vamos lá, voltando à nossa aula aqui. Auxiliar, cooperar, motivar e inspirar são algumas ações que tornam a mulher coparticipante dos mesmos planos e objetivos finais pertinentes ao homem. O vocábulo idônea, que está lá em Gênesis 2,18, significa que Deus fez a mulher capacitada e habilitada a desenvolver tal missão. Sendo assim, os mesmos pensamentos e ideais empreendidos fossem compartilhados e realizados através de mútuo respeito, cooperação e igualdade de valores. Eles se diferenciam apenas nas funções ou na maneira como cada um desenvolve sua tarefa, o seu papel dentro do lar, já que foram feitos homem e mulher. Olha o que Margaret Thatcher, você lembra da Margaret Thatcher? Aquela que ficou conhecida como a Dama de Ferro? Ela governou os ingleses como primeira-ministra do Reino Unido entre os anos de 1979 a 1990, no século passado. Certa vez, ela disse o seguinte: eu governo a Inglaterra, mas na minha casa governa o meu marido. Olha que interessante, que forte. A mulher, ela pode e deve ocupar cargo de chefia, cargos importantes, até mesmo o governo de uma poderosa nação. Porém, não pode governar sua casa. Por quê? Porque Deus assim determinou. Então, como fazer para desenvolver a submissão ao marido? Aqui cabe um parênteses. Eu sei que tem mulheres que são o próprio chefe da família. Não tem um marido, ou o marido faleceu. Ou então estão separadas. Essa mulher é o líder da casa. Até que chegue alguém, né, ou que ela volte a se casar novamente, esse marido, essa pessoa, esse homem, ele vai tomar esta posição
de liderança do lar. Então, como fazer para submeter a submissão ao marido? Submeta-se à liderança do seu marido da seguinte forma: reconheça que existe uma estrutura ordenada por Deus na família, na qual o homem tem a tarefa de liderar, prover, estar presente e amar incondicionalmente a esposa, cuidando dos filhos como a si mesmo. Quando os maridos amam as esposas, da mesma maneira que foi ordenada, é mais fácil para que as mulheres sejam submissas. Então, assim, assumir o compromisso de obediência a Deus. Agora, deixa eu trazer um parênteses aqui muito importante para você, mulher. Muito importante. E aí a gente vai caminhar para o final. Às vezes é inapropriado e até perigoso seguir os princípios da submissão caso você e seus filhos sofram abuso físico ou verbal em casa. Se você enfrenta condições prejudiciais e destrutivas no casamento, busque a ajuda de uma pessoa sábia em Cristo ou que tenha sido treinada para ajudar com este problema em específico. Busca ajuda. Submeta-se a amar e a perdoar, submeter-se. Amar e perdoar não significa que você tem que se tornar refém de maus tratos, abandono e comportamentos violentos no lar. Guarda isso, tá? Guarda isso. E aí, vamos fechar aqui com o último ponto? Práticas de um casamento equilibrado. Teologia se vive, não apenas se estuda. E no casamento? Posso aplicar teologia para um casamento? Posso e devo. No casamento, isso ainda é muito mais verdadeiro. E aí eu quero citar aqui alguns 4 pilares importantes para que você tenha um lar forte. Comunicação aberta, ouça com atenção e sem pressa, é tempo de qualidade. Oração mútua, casais que oram juntos, crescem juntos. Decisões compartilhadas, mesmo com papéis definidos, o diálogo é fundamental e nós vamos ter uma aula sobre diálogo, comunicação. E, por fim, caminhar juntos na fé. Cultive o discipulado mútuo. Leiam a Bíblia juntos. Participam da vida da igreja e sirvam lado a lado. Amém? Olha, eu vou encerrar esta aula agora. E eu quero que você faça aí uma revisão de tudo aquilo que foi dito nesta aula, para que você possa compreender e entender o que foi ensinado. Se você tiver dúvida, volte e assista novamente essa aula para que a sua compreensão aumente. Nós vamos falar sobre a importância da comunicação no casamento. Então, eu te espero aqui nesta formação teológica. Forte abraço.